Ação excepcional noite, herdeiros do reino. Então, vim trazer aqui mais uma palavra para vocês da parte do Senhor, né? Que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 15 em diante, que fala assim: Até mesmo levavam os doentes para fora às ruas principais e os deitavam em pequenas camas e em esteiras, para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Também vinham multidões de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os doentes e os afligidos por espírito impuro, e todos eles eram curados. No entanto, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que era da seita dos saduceus, se levantaram cheios de ciúme. Então eles agarraram o apóstolo e o puseram na cadeia pública. Mas durante a noite o anjo de Jeová abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse: Vão, apresentem-se no templo e continue falando ao povo toda a mensagem a respeito da vida. Depois de ouvir essas palavras, entraram no templo. Ao amanhecer, começaram a ensinar. Quando chegaram ao sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocam o sinédrio e toda a assembleia dos anciãos dos filhos de Israel e mandaram trazer da cadeia os apóstolos. No entanto, quando os guardas chegaram na prisão, não os acharam. Assim voltaram e relataram o seguinte: encontramos a cadeia trancada com toda a segurança e os guardas estavam parados à porta, mas quando abriram, não achamos ninguém dentro. Ao ouvirem isso, o capitão do templo e os príncipes sacerdotes ficaram perplexos completamente o que aconteceria a seguir. Mas alguém chegou a eles e disse: Homens que vocês puseram na prisão estão no templo ensinando o povo, enquanto o capitão foi buscá-los com seus grandes, mas sem violência, porque tinha medo de ser repreendido pelo povo. Então, pessoal, como Pedro estava em nome do Senhor Jesus Cristo realizando várias obras de libertação e de cura naquele lugar, estava havendo vários enfermos de cidade de fora. Os líderes daquela cidade prenderam ele e os outros discípulos, né? Mas durante a noite um anjo do Senhor veio e abriu a cela para que eles fossem libertados e eles voltassem a pregar. E quando os guardas foram buscar ele para se apresentar diante da autoridade daquela cidade, descobriram que não tinha sido nada arrombado, o guarda estava tudo ali fazendo a segurança, mas só que aqueles prisioneiros, né, que era Pedro e outros discípulos, não estavam naquela cela. E aí depois que eles foram relatar isso perante o rei daquela cidade, aí chega alguém e fala que onde eles estão, que eles estão ensinando no templo. Aí continua dizendo: Assim eles os trouxeram e o puseram diante do sinédrio, e os puseram diante do sinédrio, e o sumo sacerdote os interrompeu ordem expressas para que não se ensinasse nesse nome. Ou seja, eles não queriam que ensinasse em nome de Jesus. Veja só, vocês encheram Jerusalém com os seus ensinamentos e estão decididos a trazer o sangue desse homem sobre nós.
Pedro e os outros apóstolos responderam: temos de obedecer a Deus como governante, em vez de o homem. O Deus de nosso antepassado salvos, levantou-se entre os mortos Jesus, e quem vocês mataram pendurado no madeiro. Deus o enalteceu à sua direita como um agente principal e salvador para dar arrependimento a Israel e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem como governante também é. Quando ouviram isso, ficaram furiosos, quiseram matá-lo, mas se levantou no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, instrutor da lei, estimado por todo o povo, e ele mandou que levasse os homens para fora por um momento. Então lhe disse: homens de Israel, tomem cuidado com o que vão fazer com esses homens. Por exemplo, um tempo atrás apareceu Teudas, dizendo: se alguém algum homem cerca de 400 se juntar a ele, mas ele foi morto e todos os que o seguiam foram espalhados e seus planos acabaram em nada. Então, pessoal, essa foi a palavra de Deus ao coração de vocês que se encontram no livro de Atos, do capítulo 5 ao capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 37, pessoal. Desejo a vocês um excepcional final de semana. Tamo junto. Beijo, herdeiros do reino.